Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula do nosso mini curso da Lei 1164 de 91, que é o Estatuto do Servidor Público do município de Várzea Grande, da Prefeitura de Várzea Grande, VG. E agora nós vamos trabalhar um assunto chamado reintegração. Reintegração, antes de mais nada, você já deve saber o que é reintegração. Vai lá, bate pronto. Já deve saber, na altura do campeonato, né? Reintegração significa o que? É uma forma de provimento, provimento derivado. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Mas olha só, provimento. Quais são as formas de provimento? Isso, 4 R's ANP. 4 R's. Na sequência, primeiro R, readaptação. Tem aula específica, nós já ministramos. Segundo R, reversão. Aliás, voltando, o primeiro R, readaptação, é para o servidor que tem limitação física ou mental. O segundo R, reversão, é para o cara aposentado. O terceiro R, vamos estudar agora, é a reintegração. A reintegração é uma reinvestidura do cargo para aquele sujeito que foi apenado pela demissão. E o quarto e último R é a recondução. Né? Recondução, nós já vimos que é no caso do cara que está em estágio probatório, né? E hoje a gente vai ver outro caso de recondução e claro que teremos uma aula de recondução. A vem de quê? De aproveitamento. N vem de nomeação, que nós já estudamos tudo sobre nomeação, né? E P vem de promoção. Bacana, o cara é promovido na carreira, reintegração. Então essa reintegração, contando para vocês assim rapidamente, significa dizer o seguinte: o cara é servidor público, né? O cara é servidor público e ele sofre um processo administrativo ou um processo judicial na qual ele é apenado com a pena de demissão. Ele é colocado para fora, demitido a bem do serviço público, assim que está escrito no Diário Oficial. Né? O que acontece? O cara não se conforma com a sua demissão e começa a acionar a própria administração pública e começa a acionar a própria justiça, né? E aí, numa dessa, ele consegue uma decisão favorável, ele é reintegrado, ele volta, né? Então, isso que é reintegração. A reintegração é muito séria, que inclusive essa forma de provimento está previsto no artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Tá? Então, esta aula, nós vamos partir da Constituição e vamos até a nossa lei, até os nossos artiguinhos específicos, artiguinho 35 da Lei 1164 de 91, ok? Tá certo? Aqui, garanto para vocês que com essa aula você estará preparado para acertar qualquer questão de qualquer prova, de qualquer banca de concurso. Vem comigo. Artigo 41, parágrafo 2º da Constituição Federal de 88. Invalidada, ok, por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Né? Professor, e aí, professor? E aí é o seguinte, o que está escrito aqui, nós temos aqui um mundo de situações. Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou dar um exemplo prático para vocês e depois eu volto explicando esse cara, ok? Então vem cá, vem comigo aqui. Vamos supor, tá certo, que nós temos um cargo, olha só, né? Nós temos um cargo, esse cargo é um cargo de fiscal, né? A maior quantidade de demissões estão referentes ao cargo de fiscal. Esse cargo de fiscal não tem quantidade de denominação? Assim, vamos supor que isso aqui é o cargo da vaga 218. Bacana, 218. É o quê? É essa vaga, a vaga de fiscal, né? Vamos supor, tá, que em 2011, olha só, José foi aprovado no concurso público, foi nomeado, tomou posse e entrou em exercício. Então, José, em 2011, né, foi empossado.
foi empossado na vaga 218 de 2018, na vaga 2018 e 2011 ele foi empossado. Bacana, né? Qual que é o período de estágio probatório? Estágio probatório, 3 anos. E estabilidade? A estabilidade são 3 anos após o estágio, 3 anos depois do estágio, desde que seja aprovado o estágio probatório. Vamos supor, tá, que em 2015, ok, José foi estabilizado. Ó, no cargo de fiscal. O que significa estabilizado? Estabilizado significa dizer que ele passa a ter garantias de estabilidade, né? Agora, ele só pode ser demitido, tá certo? Ou, claro, ele pode ser exonerado. Uma das situações de exoneração é caso ele mesmo peça ou caso haja aquela limitação de despesa do artigo 169, parágrafo 4º ou 5º da Constituição Federal. Tá certo? Umas formas, nós estudamos isso lá na estabilidade, né? Então ele foi estabilizado, bacana, 12 anos. Só que o que aconteceu com José, né? José aprontou em 2016 e José foi, olha só, demitido ao bem do serviço público do cargo de fiscal, aprontou, né? Ele aprontou, bacana, tranquilo, foi demitido, né? Em 2017, a secretaria fez um concurso público, bacana, fez um concurso público, em 2017 fez um concurso público, e aí eu vou ter que mudar as datas aqui, gente, tá? Não vai dar certo não, tá? Só um pouquinho aqui, ó, vou ter que mudar aqui, desculpe-me. Então aqui, ó. 2008, José foi empossado, tá? 2011, José foi estabilizado, ok? E 2012, agora sim, José foi demitido. Em 2013, tá? O que aconteceu? A secretaria fez um concurso público e Marcos foi aprovado e foi empossado. Entrou em exercício, está trabalhando na vaga de fiscal 218. Bacana, tá? 2013 está lá, né? E aí, professor? Ele está trabalhando, né? José, inconformado em perder o osso desse aí, né? Um osso suculento, né? Gostoso desse aí. O que ele fez? Ele entrou na justiça para reverter a decisão na qual demitiu, né? Em 2014, por exemplo, um ano depois de Marcos empossar, José, atenção, foi reintegrado. Ó, reintegrado ao cargo de servidor público. Tá aí, José foi reintegrado em 2014. Só que é o seguinte, ele foi reintegrado a qual vaga? 218. E aí, professor, aí nós temos efeitos. A vaga 218 atualmente está ocupada por Marcos, né? O que acontece com Marcos em 2014? Se Marcos, ele pode acontecer duas coisas com ele, ou será reconduzido, ou ele será exonerado. Isso que está escrito lá. Reconduzido, quem é reconduzido para algum lugar. Ele será reconduzido ao cargo anterior. Como assim, professor? Antes de Marcos ser fiscal, ele era técnico educacional da SEDUC. Tá certo? Técnico educacional da educação. E aí? Aí ele passou no concurso público, ele foi ser fiscal. Aconteceu isso, ele vai sair do cargo de fiscal e será reconduzido ao cargo anterior. Professor, ele não era servidor público, então, infelizmente, ele será exonerado. Exonerado. Bacana. Então, essa aqui é a hipótese 1. Eu vou até fazer um risquinho aqui, tá? Gente, pelo amor de Deus, a gente coloca esse exemplo aqui no seu caderno que você nunca mais vai esquecer. Hipótese 2. Então, essa aqui é a hipótese 1, tá? Então, vamos colocar outra coisa aqui, tá?
Em 2016, atenção, Marcos foi estabilizado. Ele foi aprovado em concurso, foi aprovado no estágio probatório. Então, ele foi, ó, estabilizado. Ok? Em 2017, tá? José foi reintegrado. Em 2017, quem que é o ocupante oficial do cargo? Marcos, da vaga 218, né? E aí, prof? E aí vai acontecer duas coisas com Marcos, né? Ó. Primeiro, Marcos não pode ser exonerado. Por que ele não pode ser exonerado? Porque ele foi estabilizado. Então, ele pode ser o quê? Reconduzido. Aliás, pode acontecer três coisas para o Marcos, né? Ele pode ser reconduzido, ele pode ser aproveitado no outro cargo, ou ele pode ser colocado em disponibilidade. Disponibilidade. Ele pode ser colocado com remuneração proporcional. Tudo isso para liberar a vaga para José entrar lá na vaga 218. Tá? Então, olha aí. Tá? Olha aí, vamos explicar esse cara agora aqui em detalhes, né? Olha, isso que aqui é o instituto, né? Então é o seguinte, tá? Marcos, reconduzido, já expliquei no cargo anterior, se for servidor público. Se não for servidor público, ele vai cair no aproveitamento ou na disponibilidade, nessa sequência. Aproveitamento em outro cargo. Todos os cargos não têm condições de aplicar o aproveitamento. Então, ele vai ser colocado em disponibilidade. O que é ser colocado em disponibilidade? Marcão vai para a casa dele, vai ficar em casa, vai receber, mas com remuneração, com subsídios proporcionais ao tempo de serviço. Tá? Outro detalhe. Tá? Pensa comigo, José foi reintegrado em 2017, ele foi demitido aqui ó, em 2012. Ok? Olha só. Este período todo aqui, Marcos vai ser indenizado, como ele se tivesse trabalhado, cara. Todos esses anos vai receber uma bolada. Inicialmente gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso, com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga, urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. Aí nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.